A paz de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Que a benevolência e a tranquilidade de Yahweh repouse sobre cada irmão que se encontra nos quatro cantos da terra. Vou trazer aqui uma pequena mensagem de edificação para os irmãos, que tem como tema a tentação, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Yahweh. Ora, Yahweh não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, que ninguém ao ser tentado diga: Yahweh me tentou, porque Yahweh não tenta ninguém, mas são os nossos desejos que nos tentam, são os desejos carnais, meus irmãos, que nos tentam. Então, o inimigo que faz? O inimigo usa dos nossos desejos para nos tentar. Se vamos a ver o Mashiach, isso é Mateus 3, quando foi imergido, ouviu-se a voz dos céus, né? Que dizia: este é meu filho amado, e hoje eu te gerei. Então nós também, dado momento que somos imergidos, dado momento que saímos das águas, Yahweh diz: este é meu filho, em quem hoje eu gerei. A partir daí, o inimigo começa a nos tentar, o inimigo vem para nos tentar, o inimigo vem para nos acusar. Vamos a ver o Mashiach, depois de ser imergido, isso no capítulo 4, diz: Yahshua foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim também nós, a dado momento que somos imergidos, logo depois da imersão, somos levados a um deserto. Nós também passamos por um deserto, e lá o diabo, o inimigo, está para nos tentar. Vamos ver o versículo 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Yahweh, manda que essas pedras se tornem pães. E Yahshua, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Se formos a ver aqui, o inimigo não esperou passarem 40 dias, 40 noites para tentar Yahshua. Aqui simplesmente diz: depois de passarem esses dias, os 40 dias, 40 noites, Yahshua teve fome. Isso quer dizer o quê? O inimigo desde o primeiro dia que Yahshua entrou no deserto, Yahshua era tentado, mas o inimigo não apanhava brechas. O inimigo tentava de várias formas, não apanhava brechas. Mas quando ele percebeu que Yahshua teve fome, que Yahshua já sentia fome, ele achou que ali encontraria brecha para fazer com que Yahshua caísse. É por isso que ele disse, quando passaram 40 dias, 40 noites, Yahshua teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Yahweh, manda que essas pedras se transformem em pão. Nós também, meus irmãos, a dado momento que somos imergidos, nós também entramos em abstinência. Quando renunciamos os desejos da carne, quando renunciarmos a alimentar a carne, nós temos tido em algum momento essa fome. O inimigo vai usar dessa fome, desses nossos desejos carnais, para nos tentar. Mas nós não devemos alimentar a carne, mas o espírito. Então, se o inimigo chegar para querer nos dar o alimento para alimentar a carne, vamos dizer a ele: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahweh, de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. O inimigo vai nos tentar, mas nós devemos prevalecer, assim como Yahshua disse: não só do pão viverá o homem. Então não vamos alimentar a nossa carne, não vamos vender a nossa primogenitura, como vimos com Esaú. O Esaú vendeu a sua primogenitura. Nós hoje procuramos ser as primícias, procuramos alcançar a redenção, procuramos ser arrebatados. Então não vamos vender a nossa primogenitura por causa de um prato de comida, por causa dos deleites da carne. Não vamos querer alimentar a carne. É por isso que Shaul diz o quê? Eu reduzo meu corpo à escravidão, para que eu, que levo a mensagem de mais irmãos, não venha a ser reprovado.
Então nós devemos deixar com que a nossa carne sinta fome, para que o nosso espírito se alimente. Devemos enfraquecer a nossa carne para que fortifique, para que fortifiquemos o espírito. Para que fortifiquemos o espírito, meus irmãos. Porque o inimigo vai usar dos nossos desejos carnais para nos tentar. Mas nós, assim como Yahusha usou a palavra, nós também devemos usar a palavra para parar o inimigo. Usamos a palavra contra o inimigo. Estamos a ver, o inimigo, logo que Yahusha foi emergido, o tentou com o pão, né? Mas ele não parou ali. Até no madeiro, o inimigo estava lá a lhe tentar, a lhe perguntar se tu és o filho de Deus. Faça isso, faça aquilo. Estamos a ver em Mateus 27, versículo 39, diz assim, as pessoas que passavam, lançavam ali impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce do madeiro, se és o filho de Deus. O inimigo não vai desistir enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste corpo perecível. O inimigo vai nos tentar até o último minuto, até o último segundo, meus irmãos. Então devemos prevalecer. Devemos prevalecer. É por isso que o Mashiach, lá no Mateus 26, no versículo 41, diz que lá no jardim de Getsemane, ele diz que quando ele levou os discípulos, né, para orar, só que ele volta do monte e encontra os seus discípulos a dormir. Então ele diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. É por isso, naquela oração, modelo que o Mashiach nos ensina, ele diz no versículo 13, né? Mateus 6, versículo 13: não nos deixe que caiamos em tentação. Não vamos pedir a algo que não nos deixe cair em tentação. Mas para isso devemos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Vamos vigiar e orar, para não entrarmos, porque se entrarmos vamos cair. Então só cai quem entrou, só entra quem não orou, e só não ora quem não vigia. Então se tu não queres cair, não entra. Agora para não entrar tem que orar. Para poderes orar tens que vigiar. Então vigiai, meu irmão, vigiai e orai, para não entrares. Porque se tu não entras, não terás como cair. Vamos vigiar, vigiai e orai, para não entrares, para não caires em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne, meu irmão, a carne é fraca. Vamos a ver o Shaul, isso é 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim a partir do versículo 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você hoje julga que está firme, meu irmão, faça de tudo para que não venhas a cair. Faça de tudo para que não caias, permaneças firme. Versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas já é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Todas as tentações que nós passamos, somos capazes de resistir, meus irmãos. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Juntamente com a tentação, meu irmão, e ao envia um livramento. O inimigo traz a tentação, mas já nos manda o livramento. Nos manda o livramento. É por isso que em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos a Yahweh. Sujeitai-vos a Yahweh, resisti ao diabo e ele se fugirá de vós. Então devemos nos sujeitar a Yahweh e resistirmos ao inimigo, resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós.
Então vamos nos sujeitar a Yahweh. Vamos nos sujeitar a Yahweh. Resistirmos ao diabo. Porque ele com certeza fugirá de nós. Mas agora, meus irmãos, se tu cais, não permaneça no chão. Levante-se. Se tu caíste, não desanime. Levante. Peça perdão a Yahweh, se arrependa. E continue com a tua corrida. Continue com a tua corrida. Vamos a ver a parábola do filho pródigo. Isso, Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: E Yahshua continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, pois haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vangens de alfarobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Temos aqui um filho que caiu. Mas ele conseguiu se arrepender. Ele conseguiu voltar para si, conseguiu voltar para o Pai. É possível nos arrependermos, é possível voltarmos ao Pai. Mas devemos ter uma coisa em mente: é mais fácil cair do que levantar. Então a exortação que trago para os irmãos: façamos de tudo para que não venhamos a cair, porque é mais fácil cair do que levantar depois de cairmos. É mais fácil sairmos de casa do que voltarmos. É mais fácil pecarmos do que nos arrependermos, meus irmãos. É mais fácil morrer do que voltar a viver. É mais fácil passar a fome do que voltar a comer naquele prato que um dia comemos e cuspimos nele. Mas é possível recomeçarmos, é possível nos arrependermos, é possível voltarmos ao Pai. É possível, meus irmãos. Enquanto nós caímos, devemos nos arrepender. Eu sei que entre nós existem irmãos que caíram e não conseguem se levantar. Existem irmãos
como este filho pródigo ficou muito tempo ainda a preparar as melhores desculpas. Mas nós devemos ter uma coisa em mente. Enquanto nós preparamos as melhores desculpas, o pai está lá preparando uma festa, preparando o melhor gado para matar. Enquanto nós preparamos as melhores desculpas, o pai está a preparar uma festa para nos receber de volta. Então vamos deixar as desculpas do lado e nos arrepender e voltarmos ao pai. Não vamos procurar limpar as nossas roupas para que cheguemos ao pai com roupas bonitas, como se nada tivesse acontecido, porque o pai sabe onde nós estávamos. As melhores vestes vêm do pai. Não vamos procurar vestes por si só. Vamos deixar que o pai nos vista novamente. Não vamos procurar calçar as outras sandálias. Não vamos procurar outras sandálias perante o caminho. Mas vamos voltar ao pai, mesmo que seja descalço. O pai tem sandálias preparadas para nós. Não procuremos por nós próprios anel de honra, porque o anel de honra, o melhor anel de honra que alguém pode ter é aquele que vem do pai. Vamos parar de procurar desculpas. Vamos voltar ao pai. Porque a maior alegria do pai não foi quando o filho saiu de casa, mas é quando o filho voltou. Enquanto o filho já não se achava mais digno de ser chamado filho, o pai não se importou com isso. O pai simplesmente lhe abraçou e vestiu com as melhores vestes, lhe deu um anel de honra e lhe calçou as melhores sandálias. Então vamos voltar ao pai se nós caímos. Vamos voltar ao pai se nós caímos. Mas aquele que se julga firme, faça de tudo para que não caia. Faça de tudo para que não caia. Essa é a pequena mensagem que eu queria trazer aqui para os irmãos. Vamos ter cuidado com a tentação. Vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que essa palavra venha testificar nos vossos corações. Em nome da Shomashia. Assim seja.